Deixa eu aproveitar para chamar agora, para exibir, nós vamos ouvir um áudio que está disponível também na reportagem da Folha, que é uma troca de mensagens entre o Ayrton Vieira, que é o juiz instrutor que trabalha no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e o perito criminal, o Eduardo Talhaferro. Não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses 3. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam. Ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero. O que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente. Mas o que você disse, o que já tem, é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai, amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se você puder quebrar o galho aí, alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Muito obrigado. Nós dizemos ao Ayrton e ao Eduardo. É o juiz-chefe do gabinete do Moraes, esse Ayrton Vieira. Isso, essa troca com o perito criminal. Então, nós estamos vendo um juiz instruindo o sujeito que produz a prova para ficar de acordo com o que o juiz, sua excelência, no caso do... O que ele acha. O que deve ser. Juiz instruindo como a prova tem que ser apresentada. Nossa vida! Ele primeiro condena, aí depois você vai atrás da prova. Não foi isso que o Supremo usou para invalidar boa parte da Lava Jato? Foi. E olha que naquele momento, sejamos justos, o ministro, o então juiz Sérgio Moro conversava com o procurador, que são conversas que podem acontecer. Não, aqui é uma instrução para quem está fazendo a prova. É um investigador ali, né? E não ficava mandando produzir prova, não. Não é isso aí, é bem diferente. Poxa... É momento... É um escândalo que está acontecendo. Finalmente, né? Que é um imponderável. Acontece aí, apareceu de repente a montanha de provas do que temos dito até há meses, a gente vem dizendo isso. Exato. E nesta primeira reportagem da Folha, vale só mencionar, porque ela disse que haverá outras, né? Há várias citações aqui que ela reporta dizendo que os juízes, ou este juiz e mais o assessor do gabinete, e também lá esse Talhaferro, que é Eduardo Talhaferro, né? Que é o chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação, que agora é o CIED lá, né? Isso. Enfim, que eles estavam preocupados da forma não convencional pode ser entendida como ilegal, em que as conversas estavam se dando e a produção dessas provas estava se dando, que isso poderia gerar anulação de provas lá na frente. Está aqui na reportagem da Folha, nesta primeira reportagem da Folha. Ou seja, ninguém estava fazendo sem conhecimento de causa ali. Isso aqui é agravante no julgamento, tá? Vamos lá. Ninguém pode alegar ignorância do formato, porque eles reconhecem isso. Sem dúvida. Deixa eu passar aqui para o Caute no telão, mas antes vou registrar 102 mil telas simultâneas acompanhando aqui Oeste Sem Filtro, além das rádios, web rádios, são mais de 40 rádios e TVs também que transmitem o nosso programa. Vou pedir para você compartilhar, dar um like, uma curtida aqui no nosso canal e compartilhar esse link, porque esse assunto é importante. Divisor de águas, né, Augusto? Claro, e desculpe, Paulo, Caute, é um número suficiente aí, tá? Isso é uma amostra
para já se pensar em manifestações de rua exigindo o cumprimento da lei, exigindo que o Senado cumpra o seu papel. Não precisa ninguém ficar organizando, agora basta marcar uma data, porque o povo, estamos vendo aqui no chat, quer dizer, o clima é de indignação, compreensivelmente, claro. Descobrimos a pólvora, né? Só que é pólvora que não acaba mais. Deixa eu aproveitar, porque alguns senadores já se manifestaram nas redes sociais aqui, deputados nesse momento, por enquanto. Cadê os senadores, né? Mas temos alguns deputados que já se manifestaram. Vamos exibir aqui na tela. Marcel Van Hatten, temos aí. A CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE é inadiável. Na sequência, quem mais se manifestou? Nicolas Ferreira. Diante da denúncia publicada pela Folha de São Paulo de que o TSE foi utilizado extraoficialmente para investigar bolsonaristas, vou requerer ao jornalista Greenwald o acesso completo aos materiais citados para que possamos utilizá-los na CPI já protocolada na Câmara sobre abuso de autoridade. Precisamos de uma investigação aprofundada dessas mensagens e dessas denúncias. Quem mais também se manifestou? Gustavo Gayer. Se o Pacheco não agir agora, então ele deve ser retirado do cargo imediatamente por prevaricação. Estamos aguardando a manifestação dos senadores. Estamos fazendo ronda aqui nas redes sociais para acompanhar. Uma coisa importante, se não agir diante de todas essas evidências... Prevaricação. É prevaricação. É isso aí. Cauti, deixa eu jogar aqui para você, e segundo a reportagem da Folha, parte desses documentos aí, dessa troca de mensagens, foi usada pelo ministro Alexandre de Moraes, para embasar medidas contra aliados de Jair Bolsonaro, como cancelamento de passaporte, bloqueio de rede social e intimação para depoimentos à Polícia Federal. Paula, primeiramente, depois das manifestações só de deputados e de nenhum senador... aliás, vamos lá, eu vou pegar um gancho daquilo que o Gayer falou. Se o Pacheco não fizer nada, ele evidentemente está atuando de forma ilegal. Isso é prevaricação. Mas assim, o Pacheco, mais do que a questão legal, eu fico pensando, mas Rodrigo Pacheco não pensa no legado que ele quer deixar para o Brasil, não pensa na sua imagem como homem público. Ele quer que o seu mandato seja marcado, seja relembrado pela infâmia de não ter atuado quando havia provas contundentes, claras, gravações. Vocês querem mais o quê? Começar a atuar em um país sério. Um caso como esse levaria o ministro a pedir imediata demissão e renunciaria ao cargo imediatamente, pedindo clemência. E caso ele não renunciasse imediatamente, o Senado imediatamente após atuaria com impeachment. Porque é algo inconcebível, é um escândalo, provavelmente um dos piores escândalos do judiciário da República. É algo que jamais foi visto. Um ministro do Supremo Tribunal Federal atuando, assim, não é que ele estava abusando do direito, ele estava interpretando de uma forma contestável, criticável as leis. Não, ele estava dizendo, a lei sou eu, façam o que eu quero. As gravações são muito claras, coloque lá o que eu digo. E se não achar nada, pode colocar qualquer coisa. Eu que mando. É aquilo que ele acha, pegando as aspas dos seus colaboradores. Não o que está escrito na lei. Ou seja, Luís XVI dizia, a lei sou eu, né? O Estado sou eu. No caso do Brasil, Alexandre de Moraes diz, a lei sou eu. Eu que decido o que é legal, o que não é legal. Inclusive, essa questão dos passaportes, por exemplo, que o Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo perderam seus passaportes brasileiros, não está escrito em lugar nenhum na lei brasileira. Não está escrito em lugar nenhum. E mesmo assim, eles foram submetidos a isso. A questão de um deputado federal, de um senador, perder acesso às suas redes sociais, como a gente viu hoje, logo no começo do Sem Filtro, o caso do senador Marcos Duval. Aonde isso é possível? Onde a imunidade parlamentar, a Constituição é cristalina. Os parlamentares não são perseguíveis por aquilo que eles falam. É muito claro, o Piotto e o Augusto já falaram disso. E mesmo assim, o Alexandre de Moraes não só está proibindo, de fato, o uso das redes sociais pelo Marco Duval, mas também aplicou uma multa absurda, uma multa incompreensível, uma multa que é uma condenação permanente, a prisão perpétua, basicamente, muito parecida à multa de 30 milhões de reais que aplicou contra os condenados, os perseguidos, né, os exilados, do dia 8 de janeiro
que encontrei na Argentina. Ou seja, é um absurdo dos absurdos, é algo assim. E só para terminar, Paula, lembrando que tudo isso sequer deveria ter acontecido, porque os antigos procuradores gerais da República, várias vezes, Raquel Dodge, o Aras, pediram o arquivamento desse inquérito que nasceu na ilegalidade, prosperou na ilegalidade e continua sendo um inquérito ilegal. A ilegalidade está se transformando em abuso, em arbítrio. E esses áudios são a prova plástica, a prova sonora do tamanho do arbítrio que o Brasil está enfrentando. Bom, deixa eu aproveitar e chamar um vídeo, porque o nosso repórter Christian Costa está agora no Tribunal Superior Eleitoral e agora há pouco o ministro Alexandre de Moraes passou por lá, mas não quis falar com a imprensa. Tá aí então, Augusto, nosso repórter registrou o momento, foi agora há pouco, acabou de mandar aqui para a nossa produção, o ministro Alexandre de Moraes passou, a reportagem já foi publicada, já todo mundo comentando, todos os veículos, já está ciente, claro, Piotr, mas saiu ali correndo da imprensa. Queria fazer uma observação, pois é, durante meses, faz meses que a Polícia Federal, que atende os policiais federais, que servem ao ministro Alexandre de Moraes, tem cumprido ordens ilegais. Tá? Vão prender com prazer, às 6 da manhã, quem o Alexandre de Moraes cisma de botar na cadeia. É bom saber que os Ayrtons e Eduardos que aparecem nessas fitas cumpriram ordens ilegais. A Polícia Federal cumpriu várias e será investigada por isso. Não continue a cumprir ordens ilegais. Não continue. A Polícia Federal, que serve ao Supremo, mais especificamente ao ministro, já cometeu erros suficientes, erros é uma palavra branda, erros suficientes para tomar cuidado a partir de agora. Tá? A gente lembra sempre que essa foi a tese usada pelos julgados no Tribunal de Nuremberg. Não, nós cumprimos ordem, a teoria da obediência devida. Não se pode cumprir ordens ilegais. Não cumpram pelo menos as próximas. Se o Alexandre de Moraes tentar reagir, porque não tem explicação, porque ele não dá uma entrevista. Dá uma declaração, olha, tudo isso aqui, como ele fez, a respeito da notícia sobre o que ele pensa dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Podia dizer, mentira, vou provar o que é, não dá. Não dá, é uma série de reportagens que apenas começou. Lembrando, Augusto, que a assessoria do STF foi procurada pela reportagem, mas tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o juiz o Ayrton Vieira não quiseram se manifestar, não quiseram responder à Folha. Em relação ao perito criminal, Eduardo Talhaferro, ele disse que não vai se manifestar, mas que, abro aspas para o perito, cumpria todas as ordens que me eram dadas e não me recordo de ter cometido qualquer ilegalidade, fecho aspas, para Eduardo Talhaferro. Tá. Deixa eu aproveitar para chamar aqui também a manifestação do senador Rogério Marinho, que também fez uma declaração na rede social X, agora há pouco, sobre o caso. Tá aí, ó, o rei está nu. Estamos avisando desde o início de nosso mandato. É imperioso o retorno à normalidade democrática. O devido processo legal, o juízo natural, o contraditório, a ampla defesa e a inércia do judiciário são pilares da Constituição e da democracia. Um ministro do STF não pode agir como se estivesse acima da Constituição. Isso tem que parar. Basta. O Senado precisa se posicionar e cumprir seu papel, exigindo que o ministro cumpra a Constituição, abrindo o processo de impeachment. Tá aí então a declaração, a manifestação do senador Rogério Marinho. Deixa eu aproveitar, Augusto, Piotr, Caute, que ele começa, né, essa declaração na rede social X com o rei está nu. Foi inclusive a capa, uma capa da revista Oeste que nós demos, aí assinada pelo J.R. Guzzo, tá aí. Estampando Alexandre de Moraes, o rei está nu. Alexandre de Moraes descobriu que pode mandar no Brasil usando a lei para violar a lei. Faz isso há 5 anos, na frente de todo mundo. E o ecossistema à sua volta, como na fábula do rei sem roupa, faz de conta que está tudo bem. Não dá mais para fazer de conta que está tudo bem. Não dá mais.
Olha, depois do desfecho, ainda que, convenhamos, é uma liberdade cheia de medidas cautelares do Felipe Martins, o Senado já estava se movimentando na semana passada para apresentar um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Neste momento, eu estou falando de uma informação ainda da sexta-feira, do sábado, para se ter uma ideia. Neste momento, nós temos uma coisa ainda mais bombástica do modus operandi e com troca de informações. O perito disse que não fez nada de ilegal. O perito, ouvindo um juiz, que é o chefe do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, dizendo a forma como aquilo tem que ser apresentada pelo perito. Perito tem autoridade. Ele faz da forma como a perícia o ensinou. Ele não adapta um texto, uma forma de apresentação. Ele está admitindo que o material é verdadeiro. Sim, exatamente. Ele está dizendo, ele não está negando. Exatamente. É isso aí. Nós temos aí, agora precisa saber se o Senado vai avançar com isso. O Rodrigo Pacheco tem no mínimo, que convocar uma reunião de líderes para hoje. Hoje. Ó, hoje é terça-feira, está todo mundo em Brasília. Faz 5 anos que nós estamos enfrentando essa situação. Sim. Faz 5 anos que a gente vê o ministro Alexandre de Moraes dando 3 dias para fazer isso, 4 para fazer isso. Tal. Pois o ministro Pacheco tem algumas horas, tem 3 horas para começar a tomar providências.